De todos os grandes predadores africanos, se houvesse uma escala para classificá-los como verdadeiros durões, o leopardo africano certamente estaria entre os primeiros lugares como um dos 5 principais predadores de topo do continente. Esse felino foi feito para dominar. Ele possui uma mordida forte, incrível furtividade e muitos músculos. Com um corpo compacto e eficiente, ele escala como se não fosse nada. Nada quando precisa, corre em velocidade impressionante e executa algumas das perseguições, manobras, perseguições e emboscadas mais precisas que você já viu. Quando um leopardo fixa o olhar em algo, geralmente consegue o que quer. Mas com tudo isso a seu favor, com que frequência você vê um dos felinos mais mortais do continente fugindo e subindo desesperado em uma árvore como se tivesse visto um fantasma? Esta é a chegada de um maníaco implacável, um assassino, um necrófago tão aterrorizante. Até predadores de topo evitam cruzar seu caminho, pois sua mordida esmaga ossos e não importa se o alvo está morto ou vivo. Essa potência de predador destrói tudo em seu caminho, enfrenta alguns dos caçadores mais ferozes do planeta, rouba suas presas arduamente conquistadas e mantém sua posição. Em terras e condições que estão longe de ser acolhedoras, conheça o pesadelo dos felinos assassinos, a hiena marrom. Recentemente, especialistas na costa sul da África encontraram o crânio de uma antiga mulher humana com 3 grandes perfurações de caninos no osso, que pareciam ter cicatrizado naturalmente ao longo de vários anos. Comparando a força da mordida e padrões dentários de predadores locais, as marcas batem com as de hienas antigas. O fato das feridas cicatrizadas sugeria que a mulher estava viva no ataque. Ela sobreviveu e continuou vivendo por vários anos após aquele encontro. Essa descoberta brutal revela o quanto os primeiros humanos eram resistentes e fortes, além de mostrar como eram selvagens e perigosos seus confrontos com predadores. Essa antiga disputa entre homem e hiena ainda existe em alguns lugares remotos do mundo atualmente. Agora, as chances favorecem mais os humanos do que as hienas. Voltaremos a isso mais tarde no vídeo. Primeiro, vamos dar a esses necrófagos notórios a introdução que eles merecem. Para a hiena brunéia, também conhecida como hiena marrom ou lobo da praia, é uma espécie nativa de partes do sul, sudoeste e centro-sul da África. Ela faz seu lar em uma ampla variedade de ambientes hostis, desde áreas desérticas e semidesérticas até savanas de floresta aberta, trechos costeiros e até mesmo terrenos montanhosos e acidentados. Sendo o único membro de seu gênero, é a espécie de hiena mais rara que existe, e sua aparência estranha e desgrenhada faz com que seja difícil esquecê-la. Ela tem as costas inclinadas, patas dianteiras mais longas que as traseiras, postura corcunda e um jeito peculiar de andar, igualmente estranho. As próprias pernas são estranhamente finas e listradas, com manchas marrons e brancas, quase parecendo que pertence a um animal completamente diferente. Além disso, há uma cabeça bem definida com orelhas pontudas e um focinho que parece um pouco estreito demais em comparação com o resto do corpo. Da cabeça à ponta do rabo desgrenhado e caído, a hiena marrom pode medir até 1,93 metros de comprimento, 79 centímetros de altura no ombro e pesar entre 38 e 44 kg. O que realmente completa essa aparência selvagem e bizarra é o pelo desgrenhado e amarronzado ao redor do pescoço e ombros, como uma juba bagunçada. Esses pelos podem crescer até 30 centímetros de comprimento e são eréteis, ou seja, a hiena pode levantá-los quando quiser, dando uma aparência ainda mais incomum, quase intimidadora, sendo principalmente um animal necrófago. Essa característica estranha, embora pareça apenas parte de sua aparência normal, na verdade é uma tática inteligente para evitar conflitos diretos, enquanto rouba presas de outros predadores. Uma hiena marrom andando com seu jeito desajeitado, pelos eriçados e boca de aparência assustadora, é uma visão estranha o suficiente para fazer o predador que está sobre a presa recuar. Da mesma forma, quando enfrenta uma ameaça muito maior, como um leão,
onde normalmente não teria chance, essa aparência incomum lhe dá tempo suficiente. Enquanto os grandes felinos hesitam, tentando entender a cena, a hiena marrom escapa silenciosamente ou rouba a presa. Uma alcateia de leões encontrou uma hiena marrom bebendo tranquilamente em um lago. Se fosse uma hiena malhada, os leões provavelmente já teriam começado uma briga. Mas esse não foi um encontro típico. O grupo parecia confuso, observando cautelosamente a estranha criatura e mantendo uma distância perceptível. E quando um dos leões finalmente avançou, a hiena marrom reagiu agressivamente, depois continuou bebendo como se fosse dona do lugar. No entanto, por mais ameaçador que pareça, a aparência nem sempre é suficiente, especialmente quando se vive em algumas das terras mais inóspitas do planeta e com os predadores que vêm junto. Então, para situações que exigem mais, a hiena marrom vem equipada com um conjunto de dentes reforçados que são igualmente perigosos. O grande crânio e os fortes músculos da mandíbula geram uma mordida de até 1.100 psi ou 4.500 newtons, o que não só permite que ela quebre ossos e alcance a medula em poucos minutos, mas também lhe dá vantagem em disputas. Ela frequentemente se vê forçando outros predadores a recuar. O leopardo comia sua presa sob um arbusto quando viu uma hiena marrom se aproximar. A hiena marrom tem olfato tão aguçado que sente carcaças a quilômetros de distância. A princípio, o grande felino tentou manter sua posição rosnando e mostrando os dentes. Mas ao ver a hiena encarando e rosnando de volta, o leopardo rapidamente percebeu que o melhor a fazer era recuar, sabendo que não podia se arriscar a enfrentar a mordida brutal de uma hiena marrom. Enquanto isso, esse coitado nem esperou a hiena se aproximar. Só de ver o carniceiro desgrenhado entrando já foi o suficiente para fazê-lo sair correndo. Com leopardos, as hienas marrons demonstram uma estranha vingança. Mesmo sem caça em disputa, a simples visão de um leopardo já agita uma hiena. Ela persegue o felino incansavelmente até que a única opção que resta é subir correndo em uma árvore. Este leopardo estava apenas descansando, cuidando da própria vida, quando uma hiena marrom apareceu com o pelo eriçado e a postura rígida, emitindo todos os sinais de ameaça. O leopardo não esperou, correu até a árvore mais próxima, quase evitando uma mordida brutal. Curiosamente, isso pode ocorrer mesmo quando o leopardo realmente tem algo a defender. Quando uma hiena quer a presa do leopardo, o grande felino precisa correr para uma árvore, dessa vez arrastando sua presa entre as mandíbulas para manter tanto a si mesmo quanto a caça em segurança. Esse domínio absoluto não para apenas nos leopardos. As chitas, por outro lado, não se saem muito melhor contra as hienas marrons. Essa hiena saqueou a presa de 2 chitas famintas, que só puderam assistir enquanto ela ia embora com a refeição delas, vitoriosa. Roubar presas, porém, não é uma opção o tempo todo. Quando a caça fica escassa ou outros predadores apertam o cerco, a hiena marrom é deixada para se virar sozinha. E por conta própria. É um caçador ruim. Sobrevive apenas com pequenas presas como springbok, raposas orelhas de morcego, roedores, insetos, ovos de pássaros, frutas e fungos. Em áreas costeiras, ele captura filhotes de foca sozinhos na praia. Enquanto as mães vão ao mar, ele os agarra e some antes dos adultos voltarem. Após se alimentar, seu sistema digestivo especializado entra em ação. As hienas marrons conseguem digerir uma grande variedade de matéria animal, incluindo pele, dentes e até ossos, com facilidade. Há relatos de campistas que afirmam ter visto essas hienas mastigando panelas e utensílios de alumínio sem hesitação. Em alguns casos, hienas marrons foram suspeitas de comer ossos humanos retirados de sepulturas. Embora hoje os avistamentos sejam de corpos mortos, hienas antigas supostamente também atacavam humanos vivos e causavam ferimentos graves. O crânio feminino achado no sul da África, com marcas de mordida de hiena, tinha ferimento tão grave que provavelmente afetou sua capacidade de comer, falar ou pensar. A extensão dos danos sugeriu que algum resgate ou intervenção pode ter sido necessário para que ela sobrevivesse. Há evidências de que humanos também caçavam e comiam hienas.
indicando uma rivalidade brutal entre dois predadores por espaço, comida e sobrevivência. Até hoje, esse conflito ainda existe de alguma forma, embora a hiena marrom moderna não seja mais considerada uma grande ameaça para os humanos. Sobrevivendo de carniça, as hienas costumam ficar perto de assentamentos humanos, atraídas por carcaças de animais de criação mortos por doença ou predadores. Mas elas são frequentemente culpadas pelas mortes e acabam sendo caçadas pelos fazendeiros, mesmo que possam ter chegado apenas depois que o animal já estava morto. Além disso, em várias regiões, diferentes partes do corpo da hiena marrom ainda são usadas na medicina tradicional e em rituais. Essa perseguição humana implacável continua sendo a maior ameaça à sobrevivência delas atualmente. As hienas marrons são quase ameaçadas na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, com população estimada entre 4.000 e 10.000 na natureza. Parte do motivo pelo qual seus números permanecem tão baixos é devido à sua reprodução lenta e limitada. Na maioria dos casos, apenas a fêmea dominante da hiena em um clã produz uma ninhada, e isso também apenas uma vez a cada 20 meses, embora elas não sigam uma estação de reprodução fixa. O acasalamento delas costuma atingir o pico na estação seca da África, de maio a agosto. Nesse período, machos dominantes acasalam com todas as fêmeas receptivas do clã e, às vezes, com fêmeas solitárias próximas ao território. Após o acasalamento, esses machos se tornam altamente territoriais e defendem agressivamente seu território contra intrusos. No entanto, curiosamente, especialistas já observaram repetidamente situações em que machos e fêmeas do mesmo clã não demonstram interesse em acasalar entre si. Nesses casos, fêmeas costumam escolher machos nômades para acasalar e os machos residentes não resistem. O que é ainda mais surpreendente é que, quando a fêmea finalmente dá à luz, esses mesmos machos frequentemente ajudam a criar os filhotes junto com ela. Um filhote recém-nascido de hiena marrom nasce cego e permanece assim pelos primeiros 8 dias. Ele permanece dentro da toca por até 14 meses, período durante o qual a mãe, junto com machos e fêmeas do clã, amamentam e alimentam o filhote. Aos 30 meses, a hiena marrom atinge o tamanho adulto e a maturidade sexual. E a partir daí, ela segue para uma vida difícil que pode durar entre 12 e 15 anos na natureza. Falando em vida selvagem, lembre-se, essas são as mesmas criaturas que cuidam dos filhotes de um estranho errante e saqueiam túmulos humanos. Provavelmente no mesmo dia, um pouco gentis e cruéis ao mesmo tempo, não é? O que você acha? Não deveríamos nos preocupar com a redução deles ou cercar nossos cemitérios antes? Só por precaução? Deixe seus pensamentos aí nos comentários abaixo. Abaixo, 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 abaixo e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.